Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 73, onde nós estudamos o período transitório, o comportamento dinâmico dos indutores com condições iniciais diferentes de zero. Após vocês verem os resultados, deixe um comentário dizendo como foi a tua performance, se teve dificuldade em algum ponto, ou se teve um bom desempenho aí, acertou tudo, tá pessoal? Não tem problema nenhum. Deixe um comentário aí só para eu ter uma análise aí de como está sendo o desempenho de vocês, ok? Além disso, pessoal, caso você não tenha feito essa lista de exercício, basta acessar aí o link da aula 73, tá na descrição do vídeo também, e aí você pode assistir aquela aula e baixar a lista de exercício, treina e depois vem aqui conferir os resultados, tá? Vamos continuar então. Exercício 1, considerando o circuito da figura 1A. Escreva as expressões matemáticas para a corrente no indutor e a tensão no indutor após a chave ser fechada. Então, pessoal, nós temos aqui um circuito simples ainda, Um circuito RL com uma chave S para fazer a comutação. O que nós vimos lá na aula 73, pessoal, que quando nós temos uma condição inicial diferente de zero, no caso do indutor, que é uma corrente inicial de 6 mA, a expressão geral para ela vai ser o quê? Corrente no indutor será uma corrente final mais uma corrente inicial menos a corrente final, que multiplica, a exponencial de menos t sobre tal. Bom, o valor da corrente inicial nós temos que nesse caso são 6 mA. Observe que quando essa chave aqui fechar, olha aqui a polaridade da fonte, a corrente vai ter esse sentido indicado. Então, está no mesmo sentido. Tanto a corrente inicial como a corrente após a chave ser fechada. Qual é o valor da corrente final? Para isso, devemos lembrar que o indutor, após a fase de armazenamento, ou seja, depois de 5 tal, ele vai se comportar como se fosse um curto-circuito. Então, toda a tensão da fonte estará sobre o resistor após 5 tal, que é a nossa corrente final, sendo limitada, então, apenas pelo resistor R. Temos ali 30 volts dividido por... Temos então 3.300 ohms. Resolvendo aqui, pessoal, 9,091 mA. Essa é a corrente final após encerrar a fase de armazenamento. Tá, o que mais está faltando? O valor de tal. Bom, tal, circuito RL simples, então a indutância sobre a resistência. Nesse caso temos 0,1 Henry, 100 mH, e a resistência 3.300 ohms. Resolvendo aí, pessoal, teremos 30,3 microsegundos. Podemos escrever aí que a fase de armazenamento, ela vai se encerrar após 5 tals. 5 vezes 30,3 vai dar ali 151,5 microsegundos. Então esse é o tempo necessário para encerrar essa fase de armazenamento. Bom, então vamos escrever a equação aí para a corrente no indutor, que será o valor final, 9,091 mA, mais o valor inicial 6, vezes 10 elevado a menos 3, menos o valor final novamente, 9,091 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso aqui, multiplica exponencial de menos t sobre tal, onde tal vale 30,3 microsegundos. Resolvendo essa subtração aqui, corrente no indutor será 9,09
1 vezes 10 elevado a menos 3, menos, né? Porque, ó, 6 mili menos 9,091 resulta em menos 3,091 mili. E elevado a menos t sobre 30,3 microsegundos. Então, essa aqui, pessoal, é a expressão para a corrente. Já para a tensão no indutor, pessoal, VL será um valor máximo, então ela partirá de um valor máximo, vamos chamar aqui de VL máximo, que multiplica a exponencial de menos T sobre tal. Beleza. Qual será o valor máximo dessa tensão? Aí tá, pessoal. Olha só, fechou a chave, né? A corrente tem esse sentido que nós definimos já aí. Teremos uma queda de tensão aqui no resistor. Olha, entra a corrente aqui, então, do mais para o menos. Mesma coisa aqui no VL, tensão no indutor. Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões nessa malinha aqui, vamos ter o quê? Bom, do menos para o mais, E. Do mais para o menos aqui no resistor, pessoal, teremos menos VR. E no indutor, para o instante que a chave é fechada, né? Do mais para o menos, menos tensão no indutor máxima. Tudo isso aqui é igual a zero, né? Então, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões. Se a gente abrir agora um pouco a tensão do resistor, segundo a lei de Ohm, né? Temos que o valor da tensão no resistor será R vezes IR, que é a corrente nesse resistor, e agora menos a VL máxima. Repete aqui, tudo isso aqui igual a zero. Mas qual é a corrente que está passando no resistor no instante que a chave é fechada? Bom, nesse instante a corrente era de 6 mA, que nada mais é que o valor inicial da corrente no indutor. Então lembre-se, pessoal, já havia uma corrente inicial de 6 mA circulando nesse resistor ali, certo? E se tínhamos uma corrente de 6 mA, tínhamos uma tensão no resistor, que é exatamente esse termo aqui que nós estamos calculando. Então vamos lá. E, que na verdade aqui já vamos colocar 30 volts, né? E o valor da resistência ali, 3.300, que multiplica o valor inicial da corrente, que era de 6 mA. Pegando a tensão ali do indutor máximo. Por outro lado da igualdade, né, vai ficar positivo, ó, VL máximo, né? O máximo aqui. Bom, temos então 30 menos a tensão na resistência. A tensão aqui na resistência, pessoal, resolvendo isso aqui, vai dar 19,8 volts. Então, 30 menos 19,8 volts resulta em 10,2 volts. Então, essa vai ser a tensão máxima. Observe aqui, pessoal, que eu calculei a tensão máxima no indutor, que ela vai ocorrer quando, pessoal? Quando eu fechar a chave. Só que no instante que eu fechei a chave, eu já tinha uma corrente de 6 mA, uma corrente inicial. Tá? No final, não vou ter 6 mA. No final, eu vou ter quanto, pessoal? 9,091 mA. Tá aí, então, pessoal, todos os parâmetros que a gente precisava. Para a expressão aqui da tensão no indutor, teremos 10,2 volts, que é o valor máximo quando eu comutar aquela chave.
e ela vai ter, então, indo para zero, com um formato exponencial de menos t sobre tal, onde tal vale 30,3 microsegundos. Então, ó, reforçando aí, pessoal, temos aqui essa equação para a corrente no indutor e essa para a tensão no indutor. Pausa aí, pessoal, e olha com bastante atenção. Tá? Na B, ele pede para a gente esboçar a forma de onda, tanto para a corrente, bem como para a tensão no indutor, para t igual a zero até o regime estacionário, né? Olha só como que fica, pessoal. Teremos aqui o nosso tempo, certo? E aqui as amplitudes. Primeiro, vou começar aqui com a corrente. Vamos começar primeiro pela corrente no indutor. Bom, para ter aqui, antes de zero, ou seja, antes da comutação da chave, tínhamos uma corrente de 6 mA. É a nossa corrente inicial. E após a comutação da chave, o indutor entra na fase de armazenamento, mudando de estado estacionário de 6 mA. Então teremos uma exponencial indo para, após 5 constantes de tempo, o valor final. Que vale quanto, pessoal? 9,091 mA. É isso que a gente espera, então, que aconteça nesse circuito. Já para a tensão no indutor, pessoal, vamos pôr aqui que vai ser o nosso VL, partirá de um valor máximo, nós calculamos ali 10,2 volts, certo? Essa vai ser a tensão no indutor máxima, tudo bem? E após 5 constantes de tempo, a tensão no indutor tende a zero. Então, tá aí, pessoal. A tensão no indutor aqui em vermelho, ela dá um pico ali de 10,2 volts e tende a ir para zero após 5 constantes de tempo. Já a corrente no indutor, ela iniciou com 6 mA, foi a condição inicial nos dada, né? E vai então para 9,091 mA após atingir o estado estacionário. Para que não fique dúvida, pessoal, eu vou mostrar isso na simulação também. Preste bastante atenção. Então observem aqui, pessoal, eu tenho uma fonte de 30 volts, o nosso resistor do exercício é esse aqui, ó, 3,3 kΩ, e a indutância ali de 100 mH, tá? Eu coloquei esse outro resistor, pessoal, para ele nos dar a condição inicial de 6 mA, já que a nossa tensão aqui é de 30 volts, né? Ó, 30 dividido por 5 kΩ vai dar, então, 6 mA. E esse 6 mA, pessoal, ó, eu vou obter ele inicialmente, eu vou começar a simulação aqui, ó. E temos aqui, ó, 6 mA. Observe bem aqui que eu já tenho a marcação. Tá? Quando eu comutar essa chave, né, o comum está para a fonte, então eu terei o circuito do exercício, tá? Então eu vou lá, pessoal, comutando aqui a chave. Deixa eu pausar aqui, parar a simulação. E temos aí então, pessoal, a corrente, ó, ela começa aqui, ó, com 6 mA. E após a fase de armazenamento, 9,091 mA. Já a tensão aqui, pessoal, no indutor, observe que eu tenho aqui 0, certo? Ele vou ter, né, um pico aqui, tá dando 9,42. Aí você poderia falar, mas deu diferente lá no exercício, deu 10,2. É porque para a taxa de amostragem desse simulador aqui, pessoal, esse tempo aqui,
que está acontecendo é muito pequeno, tá? E a taxa de amostragem aqui do simulador é insuficiente. Para mostrar para vocês com mais precisão, eu teria que aumentar o valor da indutância para aumentar a constante de tempo. E aí vocês vão observar, eu vou até fazer isso agora, aumentar em 10 vezes aqui para 1 Henry. E vocês vão observar aqui que eu vou conseguir ter mais precisão nos valores. Ó, observe que, né, o tempo maior, né, constante de tempo mais longa aí, ó, mas os valores são os mesmos, tá? Ó, 6 mA aqui, tá? E eu vou pegar agora e vou comutar a chave. Olha lá, comutei a chave e novamente vamos ter os nossos 9,91 mA. E para a tensão, olha só, mais próximo ali dos nossos 10,2 volts, né? Tá dando 10,117, tá? Se eu colocar um indutor cada vez maior, como a curva fica um pouco mais longa aqui para a taxa de amostragem, né? Para o passo de cálculo máximo que esse simulador vai ter aqui pra gente, maior precisão vai ter, tá? Próximo aqui dos nossos 10,2 volts. Tudo bem? Então, pessoal, o simulador aqui é um recurso bastante interessante, mas tem que ver aí que tem algumas limitações aqui com relação, por exemplo, à nossa taxa de amostragem, tá? Mas, lógico, é um software gratuito que roda com recursos bastante simples aí do computador. E se caso vocês não tenham visto aí como a gente utiliza ele, eu vou deixar um vídeo, um link, né, na descrição com um vídeo dando a parte introdutória para vocês verem como instalar e utilizar ele. É um software gratuito, né, o Falstead aqui. Então, fique à vontade para usar. Exercício 2. Bom, nesse exercício, o efeito da reversão da corrente inicial é invertido. Ou seja, pessoal, teremos agora os mesmos 6 mA, só que no sentido contrário, tá? Então, o circuito da figura 2 é o mesmo da figura 1, mesmo do exercício anterior, com a única mudança sendo o sentido inicial da corrente. E isso muda bastante coisa, tá, pessoal? Bom, se o exercício é o mesmo, né, o circuito é o mesmo, temos que a constante de tempo será a mesma, tá? 30,3 microsegundos. E o valor inicial, agora, pessoal, a nossa corrente inicial tem o sentido contrário, tá? Então, nós vamos colocar aqui como sendo menos 6 mA. E o valor final da nossa corrente será quanto? O mesmo anterior, 9,091 mA. Com essas condições, como que ficaria então a expressão para a corrente? Bom, a corrente no indutor será o valor final, lembra lá, pessoal? IF, né, o valor final, mais o valor inicial menos o valor final, que multiplica a exponencial de menos t sobre tal. Nesse caso, temos 9,091 mA, né, ou 10 elevado a menos 3, mais o valor inicial, menos 6 mA, não pode esquecer o sinal ali, menos 9,091 vezes 10 elevado a menos 3, tudo isso, né, exponencial de menos t sobre tal. E agora, pessoal, como nós temos aqui, né, menos com menos ali, a gente tem que somar, acabar somando isso aí. Então, 9,091, faltou 1 aqui, ó, 91, vezes 10 elevado a menos 3. E, somando esses dois aqui, temos, então, menos 15,091 vezes 10 elevado a menos 3 e elevado a menos t sobre tal. Onde o nosso tal aqui, né, pessoal? Vamos substituir ele aqui já por 30,3 microsegundos.
Essa então é a expressão nova para a corrente. Observe aí, pessoal, que ela vai ter aí um comportamento um pouco diferente por causa da condição inicial, né? O sentido da corrente foi invertido. E para a tensão no indutor? Mesma coisa, tá, pessoal? A análise é a mesma, ó. Então, chave fechou, podemos então aplicar aqui a lei de Kirchhoff para as tensões. E conforme a gente viu ali no exercício 1, né? Teremos ali a tensão da fonte menos a queda de tensão na resistência, menos a tensão máxima no indutor no instante da comutação da chave. Tá? Lembrando que o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é essa parte. A tensão no indutor, ela parte de um valor máximo, certo? Mas tende a zero, exponencial então de menos t sobre tal. A gente está tentando calcular esse valor máximo. Tá? Então, a tensão máxima no indutor, isolando ali, né, pessoal? Temos a tensão da fonte menos a tensão na resistência. Vamos até colocar aqui, aplicando a lei de Ohm, R vezes I. Mas qual I? O valor inicial da corrente no indutor, que está circulando pelo resistor também. Tá? Então, atribuindo os valores aqui, teremos 30 volts na fonte, menos o valor ali então, da resistência é 3.300 ohms, que multiplica o valor da corrente inicial. Mas olha só, pessoal, é menos 6 mA. Tá? Então toma bastante cuidado, porque aqui então a gente vai ter menos 3.300 multiplicando menos 6 mA. Então vai dar mais e o resultado a gente soma com 30, resultando em 49,8 volts. Essa então será a tensão nova de pico. Observe que ela é maior do que a própria tensão da fonte. Tá? Isso por quê? Porque a corrente estava no sentido contrário. E ela terá aqui de menos 6 mA até 9,091 mA. Então, a trajetória dessa corrente, né, durante o período transitório será maior. Então, a tensão no indutor, né, terá como expressão 49,8 exponencial de menos t sobre tal, que vale 30,3 microsegundos. Tá? Então, tá aí a expressão para a tensão no indutor. E como que ficaria agora o gráfico disso, pessoal? Vamos aqui embaixo. Bom, vamos lá. Começando então pela corrente no indutor, pessoal. Antes, para tempo zero, nós tínhamos aqui um valor de corrente inicial, certo? Que é os nossos menos 6 mA. Tá? E após o período transitório, tal, nós vamos ter quanto? O valor final, que era, pessoal, 9,091 mA. Esse era o valor final da corrente. A tensão ela vai iniciar com um pico de VL max, que é igual a 49,8 volts, tá? Então, nós vamos ter aqui o nosso pico de tensão e ela vai a zero, tende a ir a zero. A tensão VL e a corrente IL.
Um pico de tensão bastante alto, né, pessoal? Já que a nossa fonte era de apenas 30 volts. Vamos ver no simulador rapidinho isso aqui, pessoal. Bom, pessoal, tá aí, então, temos aqui o circuito do exercício um pouco modificado. Eu coloquei essa fonte numa polaridade invertida da outra, porque essa tem 19,8 volts, correto? Para que nesse resistor de 3,3 kΩ tenhamos aí os nossos 6 mA, que é a condição inicial. A fonte está invertida porque eu preciso que a corrente esteja aí no sentido contrário de quando eu comutar a chave. Vou ligar aqui, ó, simulação, iniciei a simulação e temos os nossos 6 mA no sentido contrário, tá? Igual lá no exercício. E quando eu fizer a comutação da chave, teremos o comportamento dinâmico aí. Lembrando que o valor da indutância que está maior porque eu quero que o comportamento seja um pouco mais lento por questão de precisão aqui desse simulador, que é um simulador mais simples, tá? Mas para fim didático ele é interessante porque a gente consegue ver o sentido da corrente. Então observe aí, né, o sentido convencional da corrente e eu vou fazer a comutação e a gente vai analisar o comportamento. Então vamos lá. Comutei e olha lá, o sentido da corrente mudou. Vamos parar a simulação aqui e ver o comportamento. Olha só, tínhamos 6 mA negativo, fiz a comutação nesse instante e olha lá, a corrente subiu, ficou positiva agora, ó, em 9,091 mA. Já a tensão no indutor, ó, era 0. Quando fez a comutação, ele deu um pico de 49,393 volts. Lógico, lembrando aqui da questão da precisão do simulador. Mas está bem próximo dos nossos 49,8 que nós calculamos, certo? E, lógico, a tensão ela vai caindo, indo para 0. Ok? Então está de acordo com o que nós fizemos. Mais um foco aí no sentido da corrente, pessoal. Ó. Vou fazer a comutação de novo da chave. Olha lá o sentido da corrente. Estamos agora em regime permanente, ó, menos 6 mA. Olha o sentido da corrente no indutor. Vou fazer a comutação. Temos então a reversão do sentido da corrente. Tudo bem? Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios, tá? Deixa um comentário dizendo como foi a tua performance e verifica a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito. Fica o convite aí para você fazer a sua inscrição para que você seja avisado sobre as próximas aulas, tá? E também deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e compartilhe ele com quem você conheça aí que está estudando sobre essa área técnica, tá? Então, forte abraço e até a próxima aula.